A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que alegria, como é bom a gente poder meditar na palavra de Deus, a gente poder se encher, se fortalecer na palavra de Deus. E nesse mês de fevereiro a gente está estudando sobre o recomeço após o dilúvio, sobre a vida de Noé, sobre a vida da sua família. E eu te convido a abrirmos no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 6, que diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. A gente já vem falando, já vem estudando sobre a vida de Noé. A história de Noé também é uma história muito conhecida. A gente sabe que a maldade, que a desobediência havia se multiplicado. O homem estava completamente distante de Deus, completamente desobediente ao Senhor. E se a gente vê, se a gente for analisar a história que Noé estava vivendo, o meio que Noé estava vivendo, com as situações que a gente vive hoje, meus irmãos, não são tão diferentes assim. A gente também vive uma sociedade distante de Deus, uma sociedade onde querem colocar o certo como errado, o errado como certo, uma inversão de valores. E se a gente não estiver firme, se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente se deixa levar por enganos do mal. A gente pensa que tá todo mundo fazendo, tá todo mundo indo nessa direção, então realmente deve ser essa direção. E se a gente não prestar atenção, se a gente não se examinar, se a gente não examinar as escrituras, se a gente não tiver alerta, se a gente não tiver atento, a gente acaba pegando o caminho que tá todo mundo pegando e a gente acaba fazendo o que estão todos fazendo. Mas Noé foi na contramão de todo mundo e ele era o único e foi só ele, porque só ele e a sua família entraram na arca e Deus conhece todos e só Noé andava com Deus em meio a uma geração completamente contaminada, completamente corrompida, completamente distante de Deus, que zombava de Deus, que não acreditava nos preceitos, nos valores de Deus. Noé conseguiu se manter firme, Noé se manteve santo, Noé se manteve perto, junto de Deus. Meus irmãos, e isso também é capaz, nós também somos capazes, isso também é possível para a gente. A gente também pode se manter junto de Deus. A gente também pode andar com Deus. Eu sei a situação que a gente vive, eu sei a sociedade que a gente vive, Eu sei as dificuldades que a gente atravessa, mas a gente pode continuar andando com Deus, se manter firmes na presença de Deus. Noé conseguiu, a Bíblia nos mostra outros homens, que também viveram em situações, em uma sociedade corrompida, contaminada, mas que continuaram com o Senhor, Daniel, quando foi levado para a Babilônia, uma nação iníqua, uma nação pecadora, uma nação que era símbolo de tudo de toda a apostasia, de toda a imundícia, de toda a luxúria que existia naquela época. E Daniel, mesmo estando lá na corte, no império, no principal ali, no palácio do rei, com tudo disponível, ele continuou firme, ele continuou separado, ele continuou fazendo aquilo que o Senhor mandava fazer, ele continuou obediente. José também, muito jovem, foi levado para o Egito, mas ele continuou, permaneceu junto do Senhor. Então, meus irmãos, a gente precisa continuar, a gente precisa permanecer, a gente precisa ir na contramão, mesmo parecendo com todo mundo, querendo nos dizer o contrário, mesmo que às vezes parece que as coisas tomam um rumo diferente. A gente precisa ter essa fé, a gente precisa continuar e a gente precisa permanecer em obediência junto do Senhor. Foi assim com Noé. Noé conseguiu, continuou andando com Deus. E a gente precisa ter essa graça, a gente precisa achar essa graça aos olhos do Senhor, assim como Noé achou. E permanecer e continuar firmes na nossa fé, firmes na obediência. A palavra de Deus é o nosso guia, a palavra de Deus é o nosso ensinamento, Ela que é o nosso norte, ela que nos mostra a direção. Então que a gente continue, que a gente permaneça, que a gente obedeça, que a gente viva aquilo que o Senhor diz.
O Senhor é a nossa bússola. A palavra de Deus é o que nos traz orientação, é o que nos traz direção. E Noé andava com Deus e Noé experimentou do livramento de Deus, Noé experimentou do cuidado de Deus, né? Ele e a sua família puderam desfrutar do cuidado, da proteção de Deus, porque ele vivia esse relacionamento com Deus. E pra gente também não é diferente. A gente está nesse mundo, mas a gente desfruta de um relacionamento com o Senhor. A gente pode desfrutar desse relacionamento, dessa companhia, né, que é andar com Deus. E que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo e que a gente se mantenha santo, se mantenha separado, se mantenha sendo guiados pelo Senhor, pela palavra de Deus, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus.